Olá, boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu quero começar agradecendo você, nosso ouvinte, de São Paulo, Minas Gerais, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Bavária, na Alemanha. Nossa, eu não sei, Bélgica, não consigo falar o nome da cidade. Fortaleza, Ceará. Piauí, Floriano, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Califórnia, Salvador, Sarandi, Paraná. Um super beijo para vocês e obrigada por estar aqui. E como eu sempre digo, esse programa é feito para você e por você. Tem dúvida, comentário, curiosidades, perguntas, manda no WhatsApp da rádio no 31 98308 5976 ou entra no site da rádio e manda aqui que a gente vai adorar interagir com você, tá? E hoje eu tenho o prazer e a honra de ter Marina Vaz, CEO da Escuto, uma startup de relacionamento com clientes que iniciou as atividades em 2017 e o foco dessa empresa é ter o time 100% feminino. Marina, muito obrigada por estar aqui conosco, é um prazer. Fica à vontade, o programa é nosso, se apresenta e conta um pouco sobre essa tua aposta do público 100% feminino. Oi, Mara, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Ai, aposta, não é aposta, na verdade, né? Eu quero Não, provar para o mercado o que eles estão cuspindo para fora, como é bom, como a já capacidade de provou! execução. É isso. Então, a escuta ela é uma tese de mercado, para virar uma tese de mestrado para o mercado, né? Onde a gente mostra para o mercado, tá vendo? Você está mandando a mulher embora logo depois da licença maternidade, na hora em que ela está mais vulnerável, mas ao mesmo tempo se descobrindo de diversas formas diferentes. Então, tem isso, né? Tem as mulheres que, olha, a gente envelhece, né? Também, que o mercado envelheceu, não é mais tão bom para o mercado. Então, assim, é um time feminino bem do diverso, que é para ninguém tirar os nossos méritos e colocar nas costas de nenhum homem. Que coisa feia isso, né? Eu tenho uma sobrinha que, com 6 meses de empresa, ela machucou o tornozelo dentro da empresa e, menina, ela ficou postergando a cirurgia 6 meses com medo de, na volta, ser demitida. Falei, não faz isso não. E tá lá, tá super bem, não foi demitida, mas olha o medo que ela ficou. Ela fez a cirurgia super apreensiva, não com a cirurgia, mas com medo de ficar desempregada depois, né? A vida corporativa ela exige um sacrifício muito grande, né? Porque você vê pessoas dando tudo da vida delas para aquele trabalho, né? E a vida pessoal ela é mal vista. Então, deixa eu sair daqui para ir ver a natação do meu filho. Então, você tem uma horda aí de mulheres que estão sofrendo no dia a dia porque precisa do dinheiro. Então, é uma coisa Sim. que, enquanto você não consegue arranjar um outro jeito de levantar dinheiro para colocar dentro de casa, você joga o jogo, mas sempre com medo, sempre com medo. Então, assim, já conheço mulher que enfaixou a barriga até o 8º mês. Nossa, Então, mentira. isso é infelizmente muito comum. Assim, ninguém sai falando, na escuta já é diferente. Assim, com 4 semanas elas já estão falando, isso também nem é tão saudável assim. É bom segurar um pouco, gente. Não fala ainda para todo mundo. Né? Esse início é sempre muito, muito difícil. E esse teu time trabalha todas num lugar, é home office? Explica como é que funciona. Tá, a gente é 100% remota. Então, Tá, todo mundo trabalha, pode ser home office, pode ser beach office, então tentar de trabalhar na praia, o CEP não importa, sabe? tá. O que importa é o que eu acho que todas as relações adultas deveriam ser pautadas desse jeito, é o resultado, é o objetivo daquele trabalho. Então, se você é contratada para fazer atendimento com tempo de resposta de até 15 minutos, alguma coisa assim. Se você é contratada para um tempo de resposta em até 30 minutos, você tem que responder em até 30 minutos durante uma certa janela do dia, que você escolhe. Então, você desenha a sua disponibilidade
E aí você, em cima dessa disponibilidade, precisa entregar o que foi prometido. Onde ela estiver, não importa. O que importa é a produção. Exato, não Eu faz o também menor concordo. sentido. As pessoas ficam microgerenciando coisas porque a política de trabalho é, na essência, a desconfiança. Exato, exato. Infantiliza a relação, infantiliza as pessoas, a gente se sente mal, diminuída, tendo que dar satisfação igual que a gente tinha que dar para a nossa mãe quando a gente estava começando a sair de casa com 10, 12 anos. Exato. Então, E esse mercado de startups, eu não sei se eu estou equivocada, mas eu acho que ele é um pouco, entre aspas, dominado pelo público masculino. É isso? E como é ser uma mulher nesse mundo? tem mudado Tá, muito por ser um ambiente muito pautado pela inovação. Então, quando a gente fala de inovação, a gente fala de uma coisa que é tipo, errar barato, errar rápido. Então, nisso a gente é boa, sabe? tá. Quando a gente pega a metodologia, a gente sai e consegue mudar. Então, é um mercado que consegue se mudar mais rápido do que os outros. Mas startup, no geral, é bem isso. É o homem branco, bem do privilegiado, que começa com o dinheiro dos famosos 3 Fs, que são os É, friends, families and fools, né? Os sei. amigos, a família e os tolos. Quem empresta dinheiro. Então, você está inserida no meio de privilégio, você tem os 3 Fs, você dispõe de capital para conseguir inventar uma startup, né? Então, no início, quando eu comecei lá em 2000, eu entrei nesse mundo lá em 2016, 2017, né? Tive outras startups antes, fali todas elas, tá? A gente vai falar disso no próximo bloco. Tá bom. Então, lá realmente eu era única. Então, Tá. eu tinha um bebê recém-nascido, então eu estava tirando leite no banheiro. Recém-nascido não, vai, já tinha perto de um ano, mas eu decidi esticar essa amamentação aí. É. E aí eu estava tirando leite no banheiro, eu era uma única, a gente sempre conseguia contar na mão. Então, em uma mão, né? Não é nem A duas. maternidade que fez você pensar dessa forma, ou você já pensava diferente? Eu sempre pensei diferente, mas na maternidade eu me conectei. Antes eu só achava que eu era diferente, que eu não ia me encaixar, né? Então, Tá. só que eu acho que depois, quando a gente tem filho, a gente está desesperada por conexão, e normalmente a gente se conecta muito com quem teve filho numa mesma idade, né? Então, Isso. essas conexões, a rede materna é uma coisa assim que ela me abraçou demais. Então, antes, eu só era meio sozinha, meio louca, meio doida da cabeça, conhecida como o pesadelo do RH, sabe? Aquela que Tá, não vai sei. durar muito tempo aqui, mas o gestor gostou da cara, deu umas boas risadas, vamos contratar ela, ela é boa. Mas eu Tá. não vou durar mais do que um ano ali, era sempre isso, assim. Ah, entendi. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo. Fica com a gente, que no próximo bloco a Marina vai contar as histórias antes da escuto. E para você que ainda não segue a escuto, arroba SCOOTO. Vai lá, começa a seguir e também me segue, lógico, né? Arroba Mara Descomplica. Fica com a gente volta já já. Voltamos e eu quero agradecer você da Bahia, Porto Seguro, Feira de Santana, Mutuípe, Faro, Portugal, João Pessoa, Paraíba, Contagem, Tangará da Serra, Mato Grosso, Rio de Janeiro, capital, Belo Jardim, Pernambuco. Muito obrigada. E a Shirley, de São Paulo, ela fez um comentário. Obrigada, Shirley. Eu enfrentei muitos desafios para continuar no mercado após a maternidade. Cheguei a pensar que eu não era capaz e tive amigas que perderam o emprego, pois não souberam medir as duas coisas. Comum, né, Marina? Oh, muito comum, Shirley, você não está nem um pouco sozinha. Tamo junto, Shirley. Marina, conta pra gente o que você fez antes da escuta, que o fracasso também leva a gente ao sucesso, né? Cara, eu estava falando sobre isso agora há pouco, que eu fui chamada para dar uma palestra num lugar, e aí eu olhei todos os temas de palestra e eu falei, eu acho que eu quero falar sobre fracasso.
Está tudo muito promissor, muita inovação, muita tecnologia, muita inteligência artificial, e ninguém está falando sobre a cara na lama. Ninguém está falando sobre o choro no banheiro, né? Acho que essa é a sensação que me dá um pouco. E assim, eu tive alguns fracassos bem públicos, assim. Eu acho que um deles, que eu acho que vale muito a pena falar aqui, no meio do caminho de montar uma startup, eu tinha uma startup que ela tinha o propósito de devolver a fala para quem perdeu a voz. Fala. Marina, aproveita, fala rapidinho o que é startup, que a gente não falou e pode ser que tem gente que não saiba, né? Vamos acessibilizar. Startup, gente, é uma empresa que o jeito dela ganhar dinheiro ainda é um ponto de interrogação. Resumindo bem, é isso. São empresas, sim, tem 1000 definições diferentes, são empresas que têm um potencial transformador muito grande de mudar o mercado, mas startup é muito mais uma metodologia, um jeito diferente de se empreender. E é assim, você vai testando modelos de negócio, né? E modelo de negócio é como você recebe dinheiro. Então, uma padaria recebe o modelo de negócio dela é a venda direta para o consumidor final. Um marketplace, né, um iFood, o modelo de negócio dele é intermediando o pedido de delivery. Então, ele recebe o dinheiro de quem está em casa fazendo a compra pelo app. Então, isso tudo são jeitos diferentes de se empreender. Então, eu gosto muito de acessibilizar isso, porque não é só para o homem branco que tem os 3 Fs à sua disposição, né? Que tem os amigos, os parentes e gente com muito dinheiro para gastar. Então, é um jeito de se empreender que vai atrás de um erro barato. Como que eu faço para testar essa ideia sem ir à falência? Então, isso eu vejo muito no mundo materno, principalmente, porque muitas têm uma carreira longa, trabalharam um bom tempo, têm um bom fundo de garantia, juntaram dinheiro, depois que veio a maternidade, pega esse dinheiro, o que faz? Coloca tudo num negócio. E aí quebra. Né? Então, isso eu vi muito. E conta, então, a tua principal história aí. Então, eu não vou dizer que eu consegui juntar um fundo de garantia muito bom, porque eu sei que mandaram embora. Você é jovem, né? Eu sou jovem e, além disso, eu fiquei pouco tempo nos empregos, né? Então, eu não era muito bem... Hoje tem uma palavra para isso, né? Que é intraempreendedorismo. E tem empresa que aceita isso, tem empresa que não aceita, que abaixa a cabeça e faz o que você precisa. Não vai tentar melhorar as coisas aqui. E eu sempre fui aquela estagiária insolente. A estagiária que chega e vira e fala, por que você está cobrando esse preço? O concorrente está cobrando muito abaixo, sabe? E faz essas perguntas. Então, quando eu tive filho, eu decidi empreender na área de tecnologia, porque era onde eu conseguia ver muitas possibilidades, mas eu não sou originalmente da área de tecnologia, eu fiz arquitetura. Então, eu trabalhava fazendo cenário, stand, na época eu estava registrada fazendo cenário para televisão, então uma coisa assim, bem tudo a ver com tecnologia. Mas para empreender com tecnologia basta enxergar problema. E eu entendi isso rapidamente, sabe? E tem muito problema, tem muita coisa que pode resolver, tem muito dinheiro sendo circulado para resolver esses problemas. Né? E aí, uma das ideias que eu tive era para uma situação que eu tinha passado com meu pai, que perdeu a fala por um câncer de cabeça e pescoço. E era um câncer de língua muito agressivo, e aí, como a gente tinha programado a perda da voz dele, ele ia fazer uma cirurgia, a partir daquele momento a gente nunca mais ia ouvir a voz dele do jeito que era. E aí a gente gravou a voz dela, assim, eu, minha irmã, convenci todo mundo a gravar, e a gente fez um banco de voz dele para que ele pudesse usar para se comunicar. E a minha ideia era, por que a gente não faz isso para outras pessoas que perderam a fala? Era um pitch é um discurso, né? O seu discurso de venda. Que quando você faz, quando eu fazia, todo mundo chorava. Porque ou alguém conhece alguém que teve um AVC, que foi muito violento, movi montanhas, tive patrocínio, tive
Ganhei prêmio da ONU, ganhei prêmio da prefeitura, ganhei prêmio de um monte de lugar, fui acelerada, ganhei assessoria de imprensa de graça, tive página na Folha de São Paulo. Então, assim, era uma coisa que realmente movia as pessoas. Mas a partir do momento que acabava o discurso, acabava a empresa, porque não tinha nem CNPJ, e era uma validação de ideia errada. Ela veio muito na minha dor de perder a voz do meu pai do que de quem de fato perdeu a voz, sabe? Tá. Eles perderam muito mais do que a voz passava longe de ser. Não era o maior problema. Não, não era. E aí, esse foi um fracasso retumbante, porque eu fiquei famosa por isso, né? Então, no mundo, famosa no nicho do nicho do nicho, tá, gente? Não, sim, desse público, Então, eu fiquei famosa até o ponto que eu acho que eu fui chamada para dar uma entrevista, iam fazer um segmento comigo no programa do Encontro com a Fátima Bernardes, e aí eu falei, não dá, gente. Para mim deu, eu estava me sentindo uma fraude muito grande, né? E aí, no meio desse ambiente sedutor, onde eu estava trabalhando com tecnologia de voz, eu fui olhar para call center para ver se eu conseguia encaixar essa tecnologia em call center. Não sabia como, não sabia direito, e esse é um jeito muito ruim de se abordar o empreendedorismo, que é, eu tenho um produto aqui que eu gosto muito, deixa eu enfiar no mercado. Entendi. Porque você não validou essa ideia. Mas eu, mergulhando no mundo de call center, onde eu vi um outro problema que eu conseguia testar formas de resolver. Então, esse foi um fracasso que levou para um sucesso. Eu entendo assim, o que deu errado vai ser útil para dar certo alguma coisa lá na frente. Você pensa assim, Marina? Muito, muito. É experiência. Um MBA assim, ao vivo e a cores, né? Pessoal, sofrido, mas que a gente precisa passar, né? Exato, acho que não tem como, assim, tanto que eu sempre puxo esse assunto quando eu converso com outros empreendedores, é assim, vamos falar sobre os fracassos? E aí tem gente que, beleza, a empresa nunca fechou, mas já quebrou 20 vezes dentro da minha empresa. Então, tem muita dor aí, sabe? Só que eu não quero entrar no discurso de, empreender é difícil. Porque... Não. No próximo bloco, a gente vai falar agora de sucesso. Isso, vamos lá. Caçador, Santa Catarina, obrigada. Santa Clara, Califórnia, Estados Unidos. Catu, Bahia. Toronto, Canadá, muito obrigada. Meu Deus, gente. Então, o mundo inteiro aqui. Pessoal, fica com a gente. A gente vai para um breve intervalo. Voltamos já. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou, agora 12h30. Aqui em São Paulo. Tá sol, mas tá frio. Você tá onde, Marina? Eu estou em São Paulo, aqui um pouco mais na periferia, e tá frio. Tá frio. Na sombra tá frio. Luz de geladeira. Conta pra gente um pouquinho mais. Deixa eu falar que tem um ouvinte ou uma ouvinte que disse que está adorando a entrevista e que se identificou com você, Marina, que vocês são parecidas. Que bom. Só que ele não pôs o nome, mas obrigada. Me acha aí no Instagram, eu sou fácil. Isso, Marina Vaz Escuto, SCOOTO, hein? Vamos lá, vamos seguir a Escuto. Ilhéus e Uberlândia se juntaram a nós agora, muito obrigada. E eu queria que a Marina falasse um pouco como uma empresa consegue vender mais e reter os clientes. E não só uma empresa, eu, por exemplo, sou só eu. Como eu faço para vender mais e reter eles? É bem simples, né? Tem 1000 técnicas, tem 1000 cursos e 1000 livros que vai tirar muito dinheiro de você, mas assim, é relacionamento sincero. E eu acho que isso falta muito, né? São as conexões que movem os negócios, que retêm, que fazem com que você continue comprando, que faz você perdoar quando aquele serviço não entrega o que devia estar entregando, porque todo mundo erra, ninguém está imune, nem as grandes, muito menos as pequenas. Então, são os relacionamentos que fomentam. E eu acho que isso é algo que está muito sendo colocado em xeque hoje, né? Porque tem 1000 máquinas de vendas, 1000
cursos de retenção, mil estratégias para tirar dinheiro seu e fazer você testar coisas, e a grande inovação está no marketing boca a boca, está na conversa olho no olho, está na vulnerabilidade. Então, quando você se coloca vulnerável e fala, por exemplo, eu aqui falando de fracasso, nossa, eu me conecto com outros empreendedores de um jeito que eu jamais me conectaria se eu estivesse aqui dando uma palestra de um nome em inglês chique. É Customer verdade. Experience, entendeu? Então, Verdade. isso muda muito o jogo. É assim, reter suas ouvintes é porque você traz sinceridade na fala, né? Não é à toa que tem gente do mundo inteiro aqui, é porque se relaciona, se sente criando uma relação com você, mesmo sem de fato ter uma relação. Então, Eu acho que a rede social também fez um pouco isso, né, Marina? Na rede social todo mundo é lindo, maravilhoso, bonito, bem-sucedido. não é? Que coisa Não incrível. é? Sou eu que está só comigo que a coisa está ruim. Putz. Exato. Aí você acaba se frustrando um pouco, né? Porque aí você ouve o teu colega que faz o mesmo que você faz, e daí ele fala assim, nossa, eu estou com 30 clientes. Você fala, nossa, meu Deus, eu estou longe disso. E aí você se frustra, né? Você acaba acreditando no que aquela pessoa está falando. É isso que não pode, né? E a gente projeta os nossos sonhos de acordo com o que o outro está vivendo e esquece de aproveitar a jornada. Isso é muito comum. Então, é isso, eu vou ser feliz quando eu tiver tantos clientes, a minha empresa vai ficar boa quando... Nossa, eu tenho uma saudade dos tempos de início de empresa, de não saber de onde vinha o outro. Hoje os problemas são muito mais complexos também, sabe? Então são de uma responsabilidade muito maior. Agora é uma empresa de 400 pessoas. Se der ruim aqui, dá ruim para 400 pessoas. São 400 famílias, né? Não são pessoas, né? Exato, são 400 famílias que a renda entra pela mulher. Exatamente. Multiplica isso no mínimo 3 por família, quanto que vira isso? 1.200, né? E o exemplo no entorno também, né? Então, você consegue administrar? A gente estava conversando outro dia por WhatsApp, você falou assim, eu estava trocando a fralda do bebê, do meu filho, alguma coisa assim. Você consegue fazer tudo isso, porque você é uma pessoa de destaque, você esteve entre as 3, é assim que fala, heroínas para o prêmio promovido? Isso. O que é heroína? Prêmio promovido pela Associação Brasileira de Startups. Ai, Mara, não me constrange. É uma categoria. É uma categoria inventada para promover o constrangimento. E você consegue administrar todo esse teu trabalho e mais ser mãe? Claro que consigo, é muito fácil. Nossa, a gente consegue tudo. Claro, não. Muito fácil é bom. Muito fácil, ridículo. É só assim, em algum lugar onde eu estou dando certo, em outro lugar eu estou dando errado. Tá. Não dá para ter tudo. Você não vai ter tudo. Então, não adianta tentar ter tudo. E nunca vai dar tudo certo ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer. Então, isso é uma coisa que eu venho aprendendo muito na pele, né? Porque eu lá atrás também tinha essas metas do... imagina, eu tenho uma empresa que tem 100. Hoje eu tenho uma empresa que tem 400 e às vezes eu me pego muito mais triste, muito mais pesada, muito mais cansada hoje do que quando eu consegui 5 posições de atendimento lá atrás, com um cliente, sabe, que não era conhecido. Então, tem muito disso, de entender que não vai... O sucesso ele não chega numa embalagem de Natal com um laço gigantesco que você abre e a vida mudou. E ele pode... E a definição dele muda constantemente. Então, entender que se você está dando bem... Assim, você não consegue, isso não é possível, já tira um belo de um fardo nas suas costas. Quem vende a ideia de que isso é possível é criminoso, devia estar presa. Devia ter suspensa do Twitter, do Instagram, do TikTok, essa pessoa não devia ter acesso às redes sociais. Isso não existe. Eu converso com muita mãe, eu tenho muita mãe aqui perto de mim, não existe uma que consiga. Então, são as 400. É difícil ser tudo, né?
Ser mãe, ser esposa, ser empresa, não dá, não dá. Não dá, e a gente acaba deixando o mais importante para depois, que é a gente. Então, e Você aí, sente que o mercado é mais exigente conosco? com a mulher? Do que Com com os homens? certeza, Com com certeza, certeza, né? com certeza. A gente não pode errar. A gente não pode errar, porque se a gente errar, isso vai ser atribuído ao fato de que a gente tem filho, ou de que a gente tem TPM, ou de que, né, a gente estava no salão, enfim, Antes fosse. todos esses estereótipos. Ai, adoraria, errei, putz, não consegui, porque eu estava fazendo uma hidratação no salão. É, Tem uma coisa que acontece, eu ouvi isso, acho que num podcast outro dia sobre Hollywood, né? Você investe em filmes cuja protagonista é feminina e o filme vai mal, você já chega à conclusão de que protagonistas femininas não dão sucesso, não giram a roda. Mas se um filme cujo protagonista é masculino vai mal, eles fazem outro no mês seguinte, fazem outro no mês seguinte. Eles não desistem de investir em protagonistas masculinos, né? Então, a gente ainda está num momento delicado em que o fracasso com uma é facilmente generalizado. Então, se a gente está num emprego em que a outra lá voltou da licença maternidade toda tralalá das ideias, porque acontece, a gente fica... Isso vira um estereótipo, da noite para o dia. Eu fui gestora há muito tempo, e quando a mãe voltava, nosso primeiro dia era só choro. Uhum. Aquela mãe chorava o dia todo, eu falava, não, fica tranquila, não dá para ficar tranquila. Eu dava, gente, o que eu faço? Porque não tinha jeito, era presencial e tal. E tinha os 6 meses de licença, mas a mãe voltava muito abalada. Na primeira semana era muito ruim para elas. É muito ruim. Muito ruim, porque tinha Isso que a se gente está falando de um afastar, né? recorte ainda que a pessoa tem um emprego para onde voltar, né? Então, quando não tem, nossa... Pior ainda, porque tem que sustentar tem que aquele sustentar. bebezinho, né? Então, você assume 2, 3, 4 jornadas de trabalho durante a semana. Para poder Então, o seu filho é compensar. criado por outras pessoas e a coisa só se embola, né? Só se É embola. verdade. Pessoal, nós vamos para o nosso último intervalo. Fica com a gente. E no próximo bloco, a Marina vai contar para a gente o que será 2023 na área dela e para nós mulheres também. Você sabe que essa rádio é rádio na voz delas, né? Marina, é rádio de mulher aqui. De mulher Mas para a gente mulher. aceita os homens também. Sim, a gente não está contra, a gente precisa de aliados. A gente pode falar isso também Exatamente. no próximo bloco. Aê, combinado. Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Olá, gente. Obrigada a você de São Luís do Maranhão, Curitiba, Paraná, Joaçaba, Santa Catarina, São Sebastião, São Paulo, Brasília, Distrito Federal, e você de Lavras, que está aqui pela primeira vez no programa, vem para ficar. Todos os dias a gente tem um programa com uma colega diferente, meio-dia, às quintas tem um programa às 10 horas também, muito bacana. Acompanha a gente, tá? Marina, a tua empresa cresceu 550% em 2022, é uma das startups de maior impacto aí social. O que você tem em mente para 2023 e depois já engata aí com os aliados? Cara, eu não acho que eu vou conseguir repetir isso. Eu acho que foi um crescimento estrondoso e que agora a gente está lidando com a administração de estresse pós-traumático, um pouco vamos dizer assim. A gente precisa se ajustar a esse novo tamanho que a gente começou a ter muito rápido, e teve muito rápido. Então, assim, velocidade de crescimento nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Então, teve lugares onde a gente derrapou, então eu acho que agora a gente vai estabilizar um pouco mais o tamanho, não vai mais crescer na velocidade, mas a gente não parou de crescer, mas a gente vai crescer numa velocidade mais devagarzinho, mais de boinha, porque é isso, agora a gente está muito grande, então, enquanto a Isso gente... foi por conta da pandemia, Marina? Não.
Não, Não, não. não, assim, durante a pandemia, realmente foi um momento em que a transformação digital ficou virada no giraia. Quem não estava pronto para o remoto sofreu muito. Como a gente já era remota, a empresa já nasceu remota, então para a gente a gente foi uma saída para o mercado que estava procurando um caminho remoto que já estava preparado para esse modelo. Então a gente crescemos bastante na pandemia, mas tem muito com boca a boca também. Então, a gente nunca investiu agressivamente em aquisição de cliente. É sempre a gente indo dar a cara nos eventos onde eu te conheci, falando, e clientes falando entre si, compartilhando resultado, aumentando. Então, a gente sempre começou com 1, 2 posições de atendimento ali, que, de repente, tem resultados incríveis. Então, vê mais 4, vê mais 5. E foi assim que a gente foi crescendo, aí caindo cada vez em empresas maiores. Então, isso foi meio que assim que a gente acabou crescendo. Demorou um tempo para cair nas empresas grandes. Hoje está mais fácil, está mais seguro contratar escuto do que lá atrás uma empresa grande via, não, vou contratar essa empresa que começou anteontem. Sim. Então, hoje já está um pouco mais fácil, mas não vou dizer que está muito fácil, não. Sim, sim. O boca a boca é sempre um caminho excelente, né, Marina? Cara, se você olhar, né, gráficos de canal de aquisição de novos clientes, você tem ali o Facebook, uma época fazendo assim, agora caindo. Você tinha o Instagram fazendo assim, TikTok, aí e-mail marketing fazendo assim. O boca a boca sempre estável. Sempre estável. Você faz assim, eu mesma, eu publico 6, 7 vídeos, informações por dia, né? Quem vem te procurar para fazer mentoria? O irmão do meu amigo que me conhece, entendeu? Mas é legal o Instagram, porque o irmão do meu amigo foi lá e olhou qual era o meu estilo de trabalho e tal. É meio um cartão de visita, né? Isso, o Instagram virou um site. Virou um site. Eu vou ver o que ela fala, qual é a linha dela. Mas o cliente acaba vindo dar indicação mesmo. Cara, muito. Hoje é mais de 60% dos clientes da Escuto vem via indicação. É muito direto. Quando vem indicação, assim, vira rapidinho. Nos outros, a gente tem que se vender um pouco mais. Quando vem indicação, venderam a gente. Fica menos difícil, né? Não é que é mais fácil, é menos difícil. A indicação vende, assim, né? Quando você está numa reunião de família e alguém começa a virar e falar sobre o curso que fez, o remédio que tomou, a dentista que foi. Vai. Assim, o dentista não está ali fazendo propaganda, né? E tem isso, assim, com mulher, né? A gente fala muito. Se vai mal, a gente não fica 5 segundos no elevador sem virar e falar. Ai, né? Esses elevadores. É verdade. Então, a gente acaba propagando bastante. Exato. Né? Então, mulheres também são canais de aquisição de cliente. Então, por favor, mandem a amostra grátis, pode mandar, que a gente vende. Que a gente vende. E para terminar, você comentou, vamos falar sobre os aliados. Nós precisamos dos aliados, você falou. Dos aliados, porque não adianta assim, a gente tem um homem na escuta, né? Então então são 400 mulheres e um homem. E ele sempre fala isso, tipo, as portas sempre foram abertas para mim. Só que o meu dever eu vou deixar aberta e aí vocês entram também. Então, é um papel de quem já teve e quem tem muita oportunidade, abrir a porta para quem não teve. Então, isso sempre... esses é que são os aliados, são os que estão lá dentro e seguram a porta aberta para a gente entrar. Se a gente também vai para o embate, isso, assim, não é que é ruim, é importante a gente ter um embate público sobre esses assuntos. Mas a gente precisa ter gente dentro puxando a gente, porque senão vira uma guerra e aí quem tem o dinheiro ganha. Então, e aí quem está lá dentro e quem tem a tomada de decisão ganha. Então, tem um texto maravilhoso de um livro que eu li chamado Casta, né? Assim, o maior sucesso, a resistência é o maior sucesso. Então, a gente ainda está num momento em que a gente precisa baixar a cabeça e deixar os absurdos que a gente ouve entrar por um ouvido e sair pelo outro.
Sim, às vezes não vale a pena, mas às vezes não vale a pena ir para o embate, concordo. Exato. Segura o sangue no olho e não mostra ele para qualquer pessoa, né? Só tem Escolhe que valer bem, muito a pena, escolhe a hora, bem a hora de mostrar, porque senão é isso. Você está colocando uma pedra muito grande no seu caminho depois para seguir sucesso. Você, vou me permitir ser maltratado no lugar. Não, não é isso. Mas é muito sobre essa coisa do resista. Exato. Então, esse é o teu recado final? Que eu ia te perguntar, qual o seu recado final? Estamos terminando. Pode ser esse. Eu acho que assim, escolha bem para quem você vai mostrar o sangue no seu olho, né? Assim, a gente tem bolhas no mercado, mas o mercado em si ainda está muito distante das bolhas serem a maioria. Então, ainda tem momentos em que a gente precisa, eu na escuta tenho o que eu vi de cliente, então, assim, não, a gente tem consciência de que a gente está num lugar muito especial, mas que a gente ainda tem contato com muitas coisas absurdas no dia a dia, e que a gente muitas vezes fica, baixa a cabeça, respira, e vamos. O foco é lá na frente. O foco é lá na frente, o foco não é no agora. Não vamos perder tempo com isso, Não vamos perder tempo com todas as batalhas que a gente tem no dia a dia, porque senão a gente não vai conseguir sair do lugar, e a gente precisa. É verdade. Marina, eu quero agradecer muito você estar aqui com a gente. Tua experiência é rica demais. As portas estão abertas. Se quiser voltar outro dia, é só chamar. Ai, Mara, muito obrigada. Adorei essa rádio na voz delas, adorei esse programa e pode me chamar também. Podemos fazer um quadro. Estou aí. Aê, obrigada. Gente, terça-feira que vem, Mara Descomplica está de volta, hein? Obrigada, até a próxima semana. Tchau, tchau.